Matheus Amaral. Mais um podcast do Multinível pra vocês, episódio 18. E, gente, olha só, hoje a gente tem uma convidada, sério, eu estava aguardando ansiosamente pelo dia que a gente ia conseguir trazer alguém de outra empresa, e eu tô muito feliz que a gente tá trazendo aqui a Vanessa Stefanelli da Mary Kay para contar um pouquinho mais da história dela, para poder falar um pouquinho mais sobre o trabalho que elas fazem, né, as meninas da Mary Kay, e principalmente para poder trazer um pouquinho mais de bagagem de conteúdo para vocês. Então ela é poderosa, ela é maquiada, ela entra no palco de salto mesmo. Então eu vou chamar a vinheta aí e a gente já começa. Chama a vinheta! Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Vanessa, conta um pouquinho mais aí. Se apresenta, quem é você, de onde você vem, de onde você fala. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Vanessa Stefanelli, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E para contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei tudo isso, né? Conheci o Matheus alguns bons anos atrás. E faz foi tempo, muito... né? Pois é, faz tempo. Foi muito especial aí a forma como a gente cruzou e começou a trocar ideia. E pude conhecer ele, eu te amo, e admiro muito. Então é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje eu tenho 30 anos, comecei nessa caminhada toda aí de trabalho com marketing aos 19 anos, não sabia nada da vida. Meu Deus, 11 anos de carreira? Sim, eu sou 11 anos de carreira. E 11 anos na mesma empresa. Na mesma empresa. E por isso que essa pessoa tem o meu respeito, entendeu? Toma essa, piramideiro. Pois é, e pretendo estar nela aí realmente pro resto da minha vida, se Deus assim me permitir, porque eu realmente sou muito apaixonada nos valores, nos princípios que Mary Kay nos traz através da nossa fundadora, Mary Kay Ash. E conheci tudo isso muito nova, realmente me apaixonei loucamente por tudo, e a paixão ela dura muito pouco, mas eu falo que o amor ele vai sendo construído, e eu tenho amor por cada detalhe realmente do nosso trabalho, do estilo de vida que esse tipo de trabalho nos proporciona, e também no caso, né, como vocês dizem, estar na mesma empresa sim, porque eu sou muito apaixonada por Mary Kay Ash, e eu falo que essa paixão não acaba nunca. Vanessa, você cadastrou na Mary Kay com 19? Com 19 anos. O que foi que você cadastrou? Eu fui procurar, na realidade, vender alguma coisa. Eu não tinha nem noção do que era esse trabalho de marketing e relacionamento. Não tinha nem noção de carreira, de nada disso. Na realidade, o que aconteceu foi que no final de 2018, eu fazia faculdade de Direito. Hoje, né? Eu já morava em Ribeirão, hoje moro em Ribeirão Preto, e eu fazia faculdade de Direito em Franca, uma cidade a 100 quilômetros, vocês conhecem com certeza, daqui de Ribeirão. E todos os dias eu viajava para poder fazer faculdade. Minha rotina era acordar às 5 horas da manhã, pegava 2 ônibus, ia para Franca. Ah, você não parava em Franca, você morava em Ribeirão e ia todo dia. Viajava todos os dias toda cidade. Então, bem louca, né? Porque eu consegui estágio aqui em Ribeirão, então já ficava mais fácil. Na época eu também não tinha muita condição para poder montar apartamento e morar em outra cidade, então ficava mais barato esse esquema, apesar de ser bem trash, né? E aí eu fazia essa vida louca aí, saía de casa às 6 e pouco, pegava 2 ônibus, ia fazer faculdade, estudava, voltava mais 1h30 de viagem na estrada, já ia direto para o meu estágio na Justiça Federal e ficava por mais 6 horas trabalhando, e depois pegava mais 2 ônibus para voltar para casa, porque nem dirigir eu dirigia. E antes disso tudo acontecer, meu pai que me buscava, me ajudava e tudo mais, e no final do primeiro ano de faculdade, meu pai e meu tio faleceram no mesmo dia. E
Foi uma grande fatalidade, assim, que aconteceu. E eu falei, meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? No primeiro momento, fiquei totalmente derrubada, falida emocionalmente, espiritualmente, e depois também falida financeiramente, porque a gente nunca teve luxo, sempre foi uma família tipo, ok, que lutava muito para conseguir ali o mínimo básico das coisas. E com a morte do meu pai, ele e meu tio tinham uma empresa e saiu-se uma renda de 3 mil reais da minha casa e de 3 mil reais da casa da minha avó, porque os dois faleceram, então não tinha mais empresa. Não tinha como a gente tocar, porque era representação comercial, coisas de construção, a gente não tinha nem noção de nada. Minha mãe estava muito machucada, eu também, então a gente não quis, né, colocar isso na frente. E aí eu falei, cara, e agora? Tipo, como que eu vou virar isso, né? E logo quando, no dia que isso tudo aconteceu, a assistente social no hospital disse pra mim, falou, olha, agora você vai ter que assumir esse papel na sua casa, você sabe, né? E eu falei, não sei. Blocos, né? Como você tinha 18 anos. 18 anos, isso aconteceu. Exato, e aí foi assim, tinha um susto, né? Eu acho que eu tive que crescer ali 5, 10 anos naqueles segundos quando eu recebi toda essa carga emocional e eu fiquei com essa responsabilidade de voltar a dar vida para minha família, porque a morte ela já é difícil, principalmente quando ela é repentina, né? Do dia para noite. Então foi um susto muito grande e ainda dói de uma vez, e aí a minha mãe e meu irmão e a minha avó que perdeu 2 filhos, enfim. Então foi um negócio bem punk, fora do normal. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que encarar isso. Eu tava sem vontade de fazer muita coisa, a gente só chorava, só ficou naquela situação. Eu sempre tive a espiritualidade muito elevada. Nesse momento eu me voltei mais ainda para isso, para poder criar forças, e pedia muito para Deus uma luz que me direcionasse, que me desse vontade para viver e que também pudesse suprir as questões financeiras da minha casa. E paralelo a isso, eu tinha mega complexo com a minha pele, que eu sempre brinco que minha história é de pele de choquita, diretora nacional mais jovem do mundo. Porque, assim, eu tinha muita espinha, muita marca no rosto, tive uma adolescência, assim, com pele terrível, tomei Roacutan 2 vezes e tudo voltou, e aí eu tinha esse complexo. E aí no meu estágio na Justiça Federal, a minha amiga falou, olha, Van, você tem que conhecer a base Mary Kay, a melhor base do mundo para pele oleosa, tarará. E eu falei, mesmo? Ela, só que é muito caro, custa mais de 150 reais. Mentira, gente, o povo fala demais, fala, né? Muito. Os mitos. Na época custava tipo 49 reais. Só que a galera vendia por 3 vezes mais caro, como era um produto importado, quase não tinha no Brasil e era muito top a qualidade, então o pessoal punha ali um lucro de 300. Os vendedores vendiam mais caro. Exato, por isso que existe essa impressão de que Mary Kay é caro, porque entrou no Brasil com preço muito elevado, porque as pessoas punham 3 vezes mais que o preço sugerido. Eu nunca imaginei. Exato, muito interessante isso, né? Eu também, quando eu vi, eu falei, nossa, mas por que todo mundo fala que é caro, isso não é, né? E na época, a base que eu usava de marca nacional, que, nossa, deixava minha pele terrível, eu pagava 65 reais, então assim, a Mary Kay era mais barata, só que tinha essa impressão. Eu falei, vamos ver. Aí eu fui procurar tudo aí para ir atrás dessa base e vi que custava só 49 reais. Falei, nossa, mas é mais barata do que eu uso, tem alguma coisa errada. E aí essa minha amiga falou, por que a gente não vende Mary Kay aqui no fórum, na Justiça Federal? Vai ter um monte de gente para comprar e você tá precisando de uma renda extra. Tem uma amiga minha no cursinho que vende Mary Kay e ganha 500 reais por mês. Gente, aquilo como música para os meus ouvidos, né? Porque eu falei, meu Deus, tudo que eu preciso. 500 reais por mês é o que eu preciso para pagar as coisas da faculdade, me manter. Se eu não consigo ajudar minha mãe financeiramente, porque eu não tinha tempo para começar a trabalhar 8 horas por dia em algum lugar, nem 6 horas fora do meu estágio, eu consigo pelo menos não dar gastos para ela. Foi o que eu pensei na minha cabeça, então foi por esse motivo que eu comecei a pensar em
vender algo. E assim, gente, eu nunca tinha vendido nada na vida. O máximo que eu fazia, assim, eu sempre tive esse espírito de empreendedora. Quando eu era pequena, eu não gostava de pedir dinheiro. Com certeza vocês são daquela época, daquele bolão, aqueles gelinhos que a galera fazia no saquinho de chocolate e tal. Aí custava 10 centavos. E eu não queria pedir os 10 centavos pro meu irmão e pro meu pai. Então eu pegava meus gibis ali da Turma da Mônica e ia de casa banca de aluguel de gibi a 10 centavos. Se eu alugasse eu garantia o bolinho do bolão do dia. Então, assim, aluguei tá garantido do dia. Exato. Então, acho que estava um pouquinho internalizado em mim. Depois, uma época também da escola, cursinho, eu fiz uns colares de artesanato para vender para a família. Tipo, vendia super pouco, mas pagava ali algumas coisinhas ali que a gente queria, comprar um docinho, uma blusa e tal. Mas eu nunca tinha trabalhado com vendas, de fato. Sempre tive um receio muito grande com cobrar as pessoas. E, eu vou vender, eu não sei cobrar, como é que vai ser isso? Então eu fiquei com muito receio. Mas eu falei, vamos ver o que vira. Eu sempre sou muito aberta a novas ideias. O Matheus sabe, eu super topo. Eu não tenho essa coisa de vamos gravar um podcast? Vamos. Vamos inserir no digital, que agora é a bola da vez. Vamos, não tem erro. Eu tenho uma característica muito assim, que eu sempre me jogo nas oportunidades, porque se eu não tentar, eu nunca vou saber se vai dar certo ou não. E foi com esse intuito que, quando eu conheci Mary Kay, eu experimentei a base e eu falei, meu Deus, podia custar R$200, porque é muito perfeito, é muito incrível o resultado. Eu nunca tinha experimentado uma base que tinha deixado a minha pele tão seca por tantas horas depois da aplicação, então eu já me apaixonei no produto logo ali. Então, um dos motivos que eu escolhi, Tcheme, o negócio Mary Kay é porque o produto, ele é um instrumento de tudo. Se eu não tiver um produto top, que a cliente vai desejar, que ele tem uma reposição muito alta, o meu negócio ele não vai sustentar nunca, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, isso aqui eu dou conta de vender, porque não é uma venda, é uma demonstração. Eu não sei vender, mas eu sei demonstrar. Todo demonstrar, qualquer pessoa pode aprender. E aí a pessoa a consultora, a Adriana, disse pra mim, falou, Vanessa, se você vender apenas 2 bases dessa por dia, você vai colocar R$1.000 no final do mês no seu bolso. E eu falei, o quê? Com 2 bases eu já coloco R$1.000, a comissão é muito boa. Eu falei, bom, se eu apresentar para 5 pessoas por dia, com certeza 2 eu vendo, consigo fazer isso entre o estágio e a faculdade, e eu vou conseguir pelo menos ajudar um pouquinho em casa e me manter. Vamos tentar. Mas eu achava que o investimento era muito alto, tinha todos aqueles receios, igual vocês devem passar por isso. Nós da Mary Kay, tem pessoas que trabalham errado. Então eu escutei, para você entrar na Mary Kay, você precisa investir R$5.000 por mês. E não, groselha, isso não existe. Quando eu fui falar isso pra ela falou, não, claro que não. Você compra um kit inicial, na minha época R$190, hoje a gente tem aqui de R$69 o primeiro kit, até R$200 para de fato fazer o primeiro cadastro. Quando a gente quer trabalhar com a pronta entrega, a gente faz o primeiro pedido. Então foi uma coisa leve e acessível, porque uma menina de 19 anos, gente, R$190, que era o que eu precisava pagar para começar, eu não tinha esse dinheiro. Eu tive que pegar 50 com meu irmão, 30 com a minha avó, 30 com a minha outra avó, 30 com a minha mãe, 30 com o namorado, para poder fazer ali o bolo em 24 horas e começar o meu negócio. Mas é o que eu sempre falo, eu acredito que vocês também devem enfrentar essa barreira, como todo mundo que vai estar nos escutando, mas muitas pessoas falam, eu não posso empreender, não posso começar um novo negócio porque eu não tenho condição de investir, porque, cara, pra mim, isso é apenas um apoio, uma desculpa da pessoa não estar afim de tentar algo novo, de não estar acreditando nela mesma, porque a gente consegue, investindo muito pouco, com muitos negócios no Brasil, com muitas empresas, e quem quer, como eu dei um jeito com 19 anos ali, sem saber nada na vida, dá-se um jeito também, né? Então foi isso. Eu falo que essa versão de eu não tenho dinheiro é a versão adulta da desculpa, professora, eu fiz o exercício aqui, mas o cachorro comeu, sabe? Aquela desculpa que a pessoa não tá afim de fazer, e aí é a primeira barreira, né? Exato. E aí, principalmente quando a gente está prospectando pessoas, eu falo assim, cara, o seu primeiro desafio é levantar os recursos, né?
Se você não for capaz de ir atrás, não precisa dar certo, pô, mas tentar 1, 2, 3 vezes e levantar o recurso inicial para começar, porque todo empreendedor precisa disso, né? Um fundraising, levantar capital, pô, não tem como esperar que você vai ganhar 2, 3, 5, 10 mil reais por mês, porque, cara, esse é o primeiro desafio. É só o primeiro. É só o primeiro. Tem que pagar o preço ali. Não, se não tá disposto a pagar o preço para dar o primeiro passo, o cara esquece, né? Exato. E aí, como é que foi os primeiros dias para uma menina de 19 anos, lá no fórum, fazendo direito, acordando 5 horas da manhã? Como é que foi os resultados iniciais? Gente, foi assim, muito louco, porque é o que eu disse, eu tive que trocar o meu medo pela minha fé para poder, de fato, dar início a essa empreitada. E eu não sei se vocês tiveram apoio da família quando vocês entraram, mas uma outra barreira que as pessoas colocam é tipo, ai, porque meu marido não me apoia, ai, porque isso... E quando eu levei essa ideia para dentro de casa, apesar de ser maior de idade, eu morava, né, com a minha mãe, então foi a primeira pessoa que eu conversei. A primeira coisa que minha mãe disse, ela não me impediu de fazer nada, mas ela já disse, Vanessa, será? Isso é um trabalho de formiga? Tem certeza? Vendas, como assim? Exato. Advogada, menina. Exato. Então, assim, já teve aquele impacto e muitas pessoas desistem aí. Então, as pessoas, às vezes, passou a barreira do recurso, aí ela não tem ela se para na barreira da aprovação. E o que eu falo, galera, é que a gente precisa muito saber dos nossos sonhos, porque se a gente tem sonhos grandiosos, a gente tem que pagar preços grandiosos e não dá para cada empecilhozinho, cada pessoa que for te falar alguma coisa te paralisar. Então, eu tive muito aquela certeza e falei, mãe, eu quero tentar. Se não der certo, ok, mas se eu não tentar, eu vou ficar a vida inteira pensando, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse dado o primeiro passo, assim como muitas pessoas chegam pra mim hoje e falam, eu devia ter começado naquela época e tudo mais. Então eu não queria, eu sempre prefiro me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que eu tentei, do que daquilo que eu deixei de fazer, porque eu sei que quando eu coloco o pé, Deus sempre vai colocar o chão. E assim foi o meu começo, nessa loucura aí de faculdade, estágio, e acordar cedo, e doideira toda. Comecei o meu negócio e falei, meu Deus, e agora? Não sei vender, não sei nada de produto, minha maquiagem era enfiar o dedo na sombra, sabe, Tchê? Você deve se lembrar disso. Era assim, Nossa, dedo e passava, era isso aí, né? Antigas, né? Então, assim, não precisa aprender, saber se maquiar, não precisa saber falar em público. Eu não tinha nenhum desses atributos, né? Mas eu tinha uma fé decidida que eu queria fazer dar certo e eu queria algo diferente para minha vida, era isso que eu sabia. E aí eu comecei fazendo o quê? Sendo obediente, que é o que a maioria das pessoas não é. Todo negócio, quando a gente começa, se é um negócio, principalmente dos modelos do nosso negócio, já tem uma cartilha, já tem uma receita de bolo que ensina, tem alguém que fez e que vai te passar. Então eu sempre acredito que a gente tem que metamodelar as pessoas de sucesso. O sucesso, ele deixa pistas, e com essas pistas que a gente vai conseguir. E aí o que eu fui fazer? Eu fui buscar as pistas de sucesso. Então no meu kit inicial, no caso da Mary Kay, a gente recebe um guia. A Mary Kay Ash, ela trabalhou por anos treinando homens na Stanley Home em empresas de vendas diretas. Não sei se vocês já leram o livro dela. E ela não era valorizada. Ela treinava aqueles homens, fazia tipo o máximo e não era valorizada em nada. E aí ela começou a vender, entrou na empresa e tudo mais para ser a melhor. Foi a rainha do ano e ganhou uma lanterna de pesca. Então ela nunca foi reconhecida como tipo, a do ano anterior ganhou uma bolsa crocodilo, a do ano dela ganhou uma lanterna de pesca. E aí ela pensou, não, eu quero criar um negócio para mulheres poderem realmente ter flexibilidade de horário para poder enquadrar os valores de fé em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro, porque ela acredita que todas as pessoas de sucesso precisam ter esse equilíbrio de prioridades, senão não adianta só ter o sucesso e deixar a família de lado e deixar a sua vida pessoal e espiritual de lado. E ela queria também ter um negócio altamente lucrativo, mas que também reconhecesse as pessoas, porque
o reconhecimento, ele nos move muito mais. E aí ela reuniu todos esses ensinamentos em uma cartilha, até e isso passou por Harvard e tudo mais, para ser criado um plano de negócio de sucesso, que foi o que a gente conversou, né? Mas é o motivo que a gente está aqui hoje, porque foi esse plano que nos trouxe aí a primeira conversa de como desenvolver o negócio. E aí o que eu fiz? Isso chega pra gente através de um guia da consultora, um livro que Mary Kay reuniu tudo que dá certo e que não dá nesse negócio. Aí a galera recebe esse livro e choca ele por 30 dias para depois dar uma olhada. Eu li esse livro em 24 horas, então eu sentei ali e já li, e já grifei, e já coloquei. Na minha época, não tinha treinamentos online como tem hoje. A minha líder, ela morava em Uberlândia. Então, mas como assim? O seu patrocinador não era da sua cidade? Não ficou embaixo da asa dela? Olha isso, bem longe ali, né? E na época, a gente, até telefone interurbano era muito caro. Então era assim, ela falava comigo, 5 minutos e desligava, aquela coisa toda. Então o acesso era muito diferente do que era hoje, a informação era muito restrita. O que eu fazia? Eu entrava nos sites americanos, da Mary Kay, nos blogs, Gloria Mayfield Banks, diretoras top, traduzia aquele conteúdo para poder estudar um pouco mais e entender um pouco mais do negócio. A gente tem uma frase que é assim, né? Tempos difíceis fazem líderes fortes, né? Aí líderes fortes fazem tempos fáceis, e aí tempos fáceis fazem líderes fracos, e aí depois começa o ciclo tudo de novo. O que eu quero dizer é que você foi forjada. Não tinha treinamento online, a ligação de 5 minutos com a patrocinadora. Tinha o empecilho da língua, que era um empecilho maior ainda, entendeu? Que é um empecilho que a gente na Rinode nunca viveu, entendeu? Porque, querendo ou não, nossos fundadores são brasileiros. Então, é um desafio a mais que vocês têm que viver e, forjada, pra fazer mais forte, entendeu? Então, o povo é cheio de desculpa quando o treinamento tá tudo em português, entendeu? Imagina se todo o treinamento tivesse em inglês, né? Exatamente, é exatamente isso. Então, assim, a galera coloca muito empecilhos. O que eu fiz? Eu entrei no negócio, eu entendi que eu queria ganhar pelo menos R$500 por mês. Eu fui bem prática. A cada R$1.000 que a gente vende na Mary Kay, 400 está no nosso bolso. Então, para eu ganhar R$1.000, eu tinha que vender 2.500. Para eu ganhar 400, tinha que vender 1.000. Fiz as contas, coloquei uma meta aí mais ou menos do que eu queria atingir e fui ler esse guia da consultora, fui estudar ali. E o primeiro passo que a gente tem que fazer na Mary Kay é um passo que chama IP. São 2 letrinhas de sucesso que se chama o início perfeito, que eu não sei se você vai lembrar, Má, que a gente conversou disso aí há muitos anos atrás, desse início perfeito, que basicamente é você estudar o seu negócio na teoria e na prática. Então, estudar o material, assistir uma demonstração de produtos da pessoa que te iniciou, para que você aprenda a poder fazer isso na prática e praticar. Fazer uma lista ali de 30 nomes e apresentar o seu produto para 30 pessoas num prazo de 15 dias. Esse aí é o resumão básico do início perfeito do nosso negócio. Eu pensei, eu tenho pressa para ganhar dinheiro, então eu vou fazer isso 30 pessoas em 10 dias, 3 pessoas por dia, eu acho que eu dou conta. E comecei a colocar o produto no rosto de 3 pessoas por dia, dentro do que eu tinha estudado. Gente, não sabia quase nada. Tipo assim, na Mary Kay a gente tem um gel de limpeza, e na época tinha uma máscara que nem tem mais. E aí eu passei a máscara na pessoa e falei, não, espalha que isso aí vai ficar na sua pele. E tinha que enxaguar. Então assim, a gente pode fazer tudo errado, mas se a gente tem a atitude certa, dá certo. E humildade, tô começando, nossa, desculpa, eu errei esse passo, mas enxergo e tal, e deu tudo certo, porque as pessoas gostam do real. A gente não precisa ser perfeito e ter as condições perfeitas para poder fazer as coisas darem resultado. Não, foi ali no basicão. Eu estudei um pouco, não fiquei também querendo ser PhD, porque eu vejo que a galera quer ficar meses estudando e aí não age nada, e conhecimento sem prática de nada vale, né? E foi muito legal, porque essas 30 pessoas que eu apresentei o meu produto, sem quase saber nada, falando, olha, eu tô começando, tô treinando com você e tudo mais na
Mary Kay a gente pede muita ajuda para esse treinamento inicial. Eu nunca falo que eu tô vendendo produtos, porque não é uma venda, é uma demonstração. Então, quando eu vou abordar uma pessoa, se eu vou abordar a Tieme, eu falo: Tieme, comecei meu negócio agora e eu preciso escolher a opinião das pessoas sobre meu produto, sobre meu trabalho, você pode me ajudar? Então, de uma maneira muito natural, porque eu nunca fiz o tipo vendedora. Eu não gosto de vendedora, eu tenho aquela coisa, tinha aquele preconceito que inclusive muitas pessoas têm até hoje. Então eu não queria ser o tipo vendedora, eu não queria ser o tipo agressiva. Então eu gostava realmente de trabalhar com essa naturalidade e tudo fluiu, porque de 30 pessoas que experimentaram os meus produtos, minhas 5 melhores amigas não me compraram R$1. No final de semana, mas achei que eu ia arrasar. Nesse dia eu quase desisti. Eu falei: acho que não vai dar certo, acho que o negócio não é pra mim. Mas eu falei: não é possível que eu vou deixar meu sonho ser paralisado por tão pouco. Deixa eu ir até o fim dessas 30. Vai que a 30ª me compra, né? Já pensei assim. Outras 25 me compraram uma média de R$100 cada uma. Então, o que aconteceu? Em 10 dias, eu fiz R$2.500 de vendas. Em 10 dias, a 40% isso colocou R$1.000 no meu bolso de lucratividade com 10 dias de empresa. Falei: pô, caraca, R$1.000 em 10 dias, eu trabalho o mês inteiro para ganhar R$300 no meu estágio. Tipo, como é isso? Quero esse negócio demais. Aí eu já fui empolgando, já fui mostrando para todo mundo. Por isso que eu falo, o produto ele é um instrumento da carreira. A venda, ela te dá dinheiro imediato e ela prova que a sua loja ela é boa, que a sua franquia é maravilhosa, para que outras pessoas também queiram ter a sua franquia. Então, com esse resultado muito bom de vendas, com um negócio muito rápido, eu consegui construir nos próximos 3 meses uma equipe com 12 pessoas. Porque eu mostrei para todo mundo, eu falei: olha, trabalhando aí 1 hora por dia, eu coloquei R$1.000 no final do mês no meu bolso. No caso, ali em 10 dias eu já tive esse resultado. Você não gostaria de adicionar R$1.000 à sua renda extra com 1 hora por dia de trabalho? Vem comigo que o negócio é muito bom, eu não sei quase nada, mas a gente aprende junto. E aí eu comecei a construir o meu time. Em 3 meses eu construí o meu time com 12 pessoas, entrei em qualificação para ser uma diretora, que aí a gente entra na parte da carreira do negócio Mary Kay, e com 3 meses eu me formei como diretora, porque aí eu comecei a falar da oportunidade para todo mundo, e vem fazer o negócio comigo, vem desenvolver esse projeto comigo. E aí o que aconteceu? Além das vendas, que todos os meses eu estava tirando de R$1.500 a R$2.000 por mês com as minhas vendas, com a carreira a gente começa a ganhar as bonificações. Então, com 6 meses de empresa, eu virei diretora com 19 anos. No dia útil do meu 7º mês de empresa, pingou R$3.500 na minha conta de bônus, fora as minhas vendas. Então, eu falei: meu Deus, tipo, como é isso? Que lugar que do 0 a 6 meses eu consigo fazer aí mais de R$5.000 por mês de ganho com 19 anos, sem estar formada, sem ter uma experiência profissional e sem ter experiência no próprio negócio, porque aqui a gente aprende tudo. Então, eu realmente fiquei enlouquecida, né, com tudo que estava acontecendo comigo. Entendi que era realmente uma resposta de Deus a tudo que eu estava pedindo, essa luz. Minha mãe se cadastrou, né, quando foi mesmo. Agora vem. Agora, assim, sabe que eu vejo um paralelo, né, nas histórias de sucesso. Então, primeiro desafio, não consegui levantar recursos, aí superei isso. Segundo desafio, o desafio da família, a aprovação da família, as pessoas não apoiam, aí você supera isso. Aí o terceiro, né, vou aprender a vender uma nova habilidade, caramba, tô incomodado com isso, aí você vai pra cima. Aí o quarto, seus melhores amigos, aquela galera que você bota fé, que vai comprar sua briga, também não compra nada, te vira as costas. E aí você vai lá e insiste. Primeiro, desenvolve a primeira habilidade, que é fazer dinheiro, faz um dinheiro rápido, cria uma história rápida de sucesso. Em 10 dias eu vendi R$2.500, coloquei R$1.000 no meu bolso. Então você valida o modelo, né? Valida a sua franquia. Você, como uma loja, falou assim, cara, o negócio dá certo, mas ele nunca dá certo do jeito que você quer que ele dê certo. Ele dá certo do jeito dele, do jeito que tem que ser pra você aprender, né? Então, eu ia vender pras minhas melhores amigas e elas não compraram de mim.
Só que, no final das contas, os meus 10 dias, eu vendi os 2.500 que eu queria do mesmo jeito. Então, assim, você vê, é muito legal ver como a sua história, ela é muito parecida com a nossa, assim, nesse sentido de todas essas reprovações e, no final das contas, o negócio funciona de outras formas do que a gente esperava, né? Exato. Isso é muito legal. E aí, como é que foi isso, né? Aos 19 anos de idade, você tá procurando um estágio, né? No máximo, não, você ganhava R$300 de estágio, de repente, em 6 meses, tá ganhando 5 mil. Pensa, pirei o cabeção. E assim, é muito legal que o nosso modelo de negócio, ele, além dos ganhos, eu acho que o que mais move são os reconhecimentos, né? Então aí tem uma viagem, aí tem o carro rosa, e eu falei, cara, esse carro rosa, e se eu tô na Mary Kay, eu tenho que conquistar esse carro rosa, né? Então meu grande sonho sempre foi o carro, e o que me moveu, Matheus, depois disso aí foi já olhar para o próximo objetivo. Então a minha líder sempre fala, comemora o que você conquistou e já aponte para o próximo alvo. E aí eu virei diretora e falei, beleza, agora eu preciso trabalhar para conquistar o meu carro rosa, porque se eu faço uma parte de uma empresa que dá carros, joias e viagens, eu preciso conquistar carros, joias e viagens, né? Diretorado é apenas o começo de tudo isso. E quando eu era pequena, tinha, sei lá, 5 anos, meu tio era fã da Roberta Miranda, que tinha o carro vermelho, e eu ficava, não, tio, tem que ser a Sula Miranda do carro rosa. Então é muito engraçado, porque eu tinha isso na minha infância, e a minha família conta muito isso, e mal sabia eu que o carro rosa seria o ícone da minha vida. Exatamente. Então aí eu fui pro próximo passo, mirei o carro rosa e comecei a trabalhar ali a minha equipe para poder crescer, e com isso eu falei assim, bom, eu não vou mais fazer estágio, saí do estágio lindamente para focar no meu negócio, mas ainda assim a visão não estava muito clara para mim que eu ia deixar o direito. Pelo contrário, eu continuei na faculdade, fiz 4 anos de direito, conquistei meu carro rosa. No próximo ano, com 20 anos, fui a diretora mais jovem do Brasil a dirigir um carro rosa. E aí foi muito legal, porque as coisas foram fluindo conforme a gente vai crescendo e tendo os resultados, você vai comprovando para as pessoas que o negócio funciona. E tua credibilidade vai aumentando, teu valor vai aumentando para as pessoas, para o teu time, e você vai conseguindo desenvolver mais pessoas. Vem pro lado de cá, que é muito bom, trabalhando ali com a constância, com os números. Eu gostei muito quando a gente teve nossa primeira conversa, Matheus, que você me apresentou o livro GoPro e que você sempre falava, Van, mas como é que você sustenta essa base aí, o teu time? Eu falei, Má, o negócio é a gente ter uma base de vendas, porque muitas pessoas na Mary Kay, em várias empresas, querem vender a ideia do quê? Trabalhe pouco, só cadastre o povo, põe as pessoas para trabalhar para você. Você não precisa vender, você só vai ali se manter com os produtos mensalmente. E eu sempre fui contra esse modelo de pensamento. Eu acho que você vai lembrar disso, porque foi isso que a gente conversou muito quando a gente se conheceu. E eu sempre pensei o quê? Toda empresa, ela fatura por vendas, então eu preciso, o que vai colocar dinheiro e sustentar as famílias e as pessoas? A venda, e da venda a coisa vai andar. Se eu tenho um negócio, um pilar aqui, uma empresa de vendas top, todo mundo vai querer ter a minha loja e vai querer iniciar, então a coisa vai rodando. Então eu sempre fui trabalhando muito forte essa questão na minha equipe, eu sempre continuei, até ser diretora nacional, eu sempre trabalhava para ter pelo menos R$1.000 de lucro com as minhas vendas, porque Mary Kay Ash nos ensina que a liderança é pelo exemplo, pelo exemplo e pelo exemplo. Não tem como eu falar para alguém fazer algo se eu não fizer, se eu não estiver sabendo como é que está o campo, para que eu possa ensinar a minha equipe e tudo mais. Então minha vida ficou assim, faculdade de manhã e Mary Kay de tarde e de noite, porque a gente sabe que o que vai deixar a gente fora da curva, rico ou qualquer coisa, não é o que eu faço das 8 da manhã às 6 da tarde, é o que eu faço depois do expediente de trabalho, né? Então eu tava ali naquela pegada, tinha os finais de semana, à noite e à tarde para poder conciliar entre faculdade e Mary Kay,
continuei no direito e a coisa foi crescendo. Quando eu vi, a coisa foi tomando uma proporção tão grande, porque essa questão de renda residual, né, gente, que os nossos negócios proporcionam, é muito louco, é muito incrível, porque tudo começa muito pequeno e cresce numa maneira estrondosa. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma região que eu tenho mais quase 1.000 pessoas, e essa região começou com uma pessoa que eu conheci na faculdade em Franca, que morava nessa região, e essa uma pessoa que nem está mais na empresa hoje me trouxe toda essa região que eu abri de líderes e de pessoas que está crescendo a cada dia mais. Então eu fui ficando apaixonada por esse modelo de renda residual, que a gente consegue fazer dinheiro, fazer crescimento enquanto a gente está fazendo outra coisa. Então eu estava na faculdade estudando e o meu negócio estava girando, porque eu treino e eu estou colocando ali pessoas para também construírem os sonhos delas. Então a coisa foi crescendo e chegou num momento que eu falei, peraí, essa faculdade está me agregando o quê? Por que eu tô aqui mesmo? Exato. Né? Por que eu tô estudando aqui, ganhando renda residual de manhã? Você poderia estar fazendo outra coisa. Exatamente. 4º ano de direito, eu vou fazer o que com isso? Eu sonhava, né, em ser juíza, promotora, concurso público para ter estabilidade financeira, que foi o que minha mãe sempre pregou. Minha mãe tem um perfil muito estável e é funcionária pública, né? Então ela tinha essa visão, ou de ser uma advogada de sucesso. Mas eu comecei a ver a galera do direito formando, trabalhando para ganhar R$1.200 para carregar processo, ou estudando 5 anos, 6 anos para passar num concurso público e passava lá na puta que pariu, tinha que deixar a vida para poder ir. Eu falei, não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fiquei nesse processo aí de deixa a faculdade, não deixa e muda de jeito, e fiquei ali num processo bem difícil para mim, até porque a minha família ficava, mas você podia ser juíza, você vai vender batom, que negócio é esse? Como é isso, né? Então, a minha mãe me apoiava, mas o restante da minha família não era bem assim, essa visão, né? Sem contar que por eu ser muito nova, as pessoas diziam, você é muito nova, você não sabe nada da vida, você tá falando o que pra mim? E tudo mais. Então, nem todo mundo me respeitava, tanto as pessoas de fora quanto de dentro do negócio pela minha idade. E cada pedra, cada limão ali que eu recebia, eu falava, vou fazer minha limonada rosa, vou fazer minha escada. Limonada rosa, eu amei. E eu só aqui, tipo, me engulam, peraí que vocês vão ter que me engolir. Então, assim, eu sempre tento treinar minha mente pro positivo, porque as pessoas às vezes recebem um balde de água fria e caem. E cada balde de água fria que eu recebia, aquilo, eu tentava transformar aquilo, ressignificar aquilo rapidamente, para transformar aquilo em algo para me dar mais força para eu querer chegar até o fim e provar que eu estava certa, né? Então, isso me ajudou muito nesse processo de crescimento. E eu ouvi aquela voz, por mais que às vezes as coisas falavam, nossa, será? Eu ouvi algo dizendo, continua, que isso vai fazer sentido, continua, que a sua história, cada desafio que você está passando vai servir de exemplo, de inspiração para outras pessoas, tem motivo pelo qual você está passando por isso, então continua. E eu fui continuando e eu decidi, não, realmente quero isso pro resto da minha vida, isso tá fazendo muito sentido. Na época eu já tava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhei no meu começo com Mary Kay. Eu falei, não, o que eu quero com direito aí, com essa coisa toda? Vou mudar minha faculdade para administração para realmente me especializar aí e ser de fato uma empresária da beleza. E aí foi quando eu fiz essa migração aí de faculdade, de estudo, e aí eu continuei com mais garra ainda no negócio, e quando eu fui ver, eu ganhei uma viagem para Dallas, para os Estados Unidos, que é a sede da empresa. Dallas, no Texas, respira Mary Kay, né? Mary Kay Ash é como se fosse Deus lá naquela cidade. Então, quando você vai para lá, você conhece um mundo completamente novo. E eu cheguei naquele lugar mágico e falei, nossa,
vi aquele mural com todas as diretoras nacionais, aquela coisa, eu falei, eu quero viver essa história, quero ser representante de Mary Kay. E aí me disseram, para você ser uma representante legítima de Mary Kay Ash, você precisa ser uma diretora nacional, as filhas de Mary Kay Ash. Eu falei, então eu vou ser uma diretora nacional, então vamos que vamos. O que eu preciso fazer para chegar aqui, né? Era algo muito distante, porque ao topo da empresa são 18 patamares para crescer, para chegar ao O que você tem que fazer nacional. para chegar lá? Qual que é a qualificação? O que você tem que fazer? A gente se forma como diretora primeiro, que foi o que eu me formei ali em 6 meses, e a gente conquista o carro, e a gente precisa formar 18 diretoras, como eu me formei, eu preciso formar 18 consultoras do meu time em líderes, né? E montar essa área com 18 líderes, 18 diretoras, para poder enviar a carta de intenção para qualificação. Mas em linhas distintas ou pode ser na mesma linha? Tipo, ter 2 diretoras uma embaixo da outra? Não, tem que. São 3 opções de números: 12 diretas e 6 indiretas, mas assim, não pode ser totalmente indireta. Então, por exemplo, você é meu consultor e eu te formei meu diretor. E aí a TM é sua consultora e você formou ela diretora. Vamos supor que a TM formou a diretora, da TM não conta. Para esse número direto tem que ser 12 diretas e 6 seniors, que são as diretoras que as minhas diretas formaram, a descendência. Ficou claro? São 12 direto top, assim, né? Diretoras. São 12 diretas a você, diretoras, E no máximo 6 segunda geração. Isso, exatamente. 12 de primeira e 6 de segunda. Quanto movimenta uma diretora? Só para ter uma ideia, em faturamento, assim. Dá para ter uma noção? Tá, é que eu trabalho muito com pontos, vamos dar 30 mil. Uns 50 mil reais, vamos falar. Cada diretora. Uma diretora movimenta 50 mil reais. Aqui, 12, não, 18. Vezes 18, vezes 10 são 500 mil reais. Então seria mais ou menos 1 milhão. 1 milhão de reais. Um pouquinho menos. Assim, a gente tem diretoras top, médias e com produtividade mais baixa, né? Vamos falar aí uma produção mínima, né, de uma diretora, que seria aí mais ou menos 13 mil. Vamos por 30 mil reais por diretora. A mínima. Então, mas porque daí umas vão formar mais, outras menos. Se você formar uma média de 50 mil, vai dar 900 mil reais para você diretora nacional. A unidade pessoal, né, que também faz parte dessa qualificação. Então, a gente tem que formar essa galera e aí a gente passa por uma qualificação de 7 meses com produções mínimas, né, da nossa equipe, da nossa produção pessoal, tipo eu com as minhas consultoras, que é a minha unidade, e as minhas diretoras com as consultoras dela. E aí eu tenho 7 meses de produção e de número de pessoas que elas têm que ter. Tem que respeitar, hein? Uma qualificação de 7 meses, meu amigo. É quase 1 milhão por mês durante 7 meses. É quase ter um filho. É uma prestação. Uma qualificação. E aí você bateu diretora nacional quando? Quantos anos? Em 3 anos. 3 anos, Vanessa. É muito rápido isso, não é? Foi bem rápido, foi. Sabe aquele foguete que lançou lá da SpaceX agora? Mas você é reconhecida como a mais rápida, não é? Eu fui a mais jovem do mundo. Não, a mais rápida foi do mundo? Do mundo. Eu fui a diretora nacional mais jovem do mundo, com 22 anos. E a mais rápida foi a minha líder, que é a Luciana Spiranelli, que fez tudo em 2 anos, em 3 meses. E você fez em 3 anos? Não, mas assim, considerando a idade, é surreal. Não, tipo, mas ela assim, disse um trator, assim. Mas é o seguinte, você ser a mais jovem e você ter a mais rápida na sua equipe... É muito bom. E aí você foi diretora... Deixa eu te fazer uma pergunta indiscreta. Quanto ganha uma diretora nacional? Acima de 20 mil reais, por exemplo, assim. Porque depende de como que é a estrutura do negócio dela, né? E pode quanto cada uma produz e tudo mais. Entendi. Mas 20 mil reais é o quê? No direito? Eu lembro quando você conheceu a Vanessa, que você falou assim, TM, ela ganha 30 mil todo mês. Não, eu fiz essa Isso coisa. foi em 2014, antes da gente conhecer a Rinodê. Aí eu falei assim, Vanessa, você ganha 30 mil todos os meses? E aí você falou assim, Matheus,
Sim. Eu falei, mas como, Vanessa? Falou, Matheus, não interessa o que aconteça. Todos os meses as meninas vão vender bases e meninas vão comprar batom. Eu falei, que genial! É porque essa conversa, ela, tipo, ficou na cabeça do Matheus, você não faz ideia, Vanessa. Anos e anos, e ele falou assim, Tieme, eu preciso achar um negócio que me faça vender que nem as meninas da Mary Kay vende. Aí ele falou assim, ele não queria ser Mary Kay, é bizarro. Eu aceito com o meu carro. É porque eu acho que tem essa trava de homem hétero fazer Mary Kay, né? Tipo assim, ainda é um negócio meio difícil, assim, né? Sim. O brand da Mary Kay inteiro é voltado pra mulher, então é difícil o cara se identificar, né? Com certeza, não, e eu mesma, a gente super teve essa conversa, super assim, né, Maia? Eu falei, não, você vai encontrar, foi muito especial, porque é muito raro a gente cruzar com pessoas que tenham um mindset como o nosso, ou que estejam dispostos a abrir a mente, a construir, é muito raro esse tipo de coisa, né? Então foi muito legal, e o mais legal foi que a gente se conheceu em frente à Islândia, eu pegando um bolo, e ele falou, essa menina não vai me prospectar, ela não vai me prospectar, e ele ficou encucado com aquilo. Eu falei, Matheus, eu não tenho essa liderança agressiva, e aí a gente conversou muito sobre isso, né, porque a galera fica muito naquela coisa de, tipo, conhecer uma pessoa e vai e já manda e já fica, no nosso caso, a Mary chata, no de vocês aí, talvez a pessoa... A gente também é rinochado, também tem um rinochado. Então a gente gosta de fazer um relacionamento, de trazer, porque tanto que a gente teve um relacionamento muito mais duradouro do que se eu tivesse feito uma abordagem com ele e ele torcido o nariz e nunca ia acontecer. Então é o tipo de trabalho ali que eu gosto muito. Não, eu conheci a Vanessa tentando fazer um contato frio. Eu falei, não, velho, eu vou trazer essa diretora da Mary Kay aqui. Mal sabia eu que ela tava toda linda, toda poderosa no carro lá. E eu não ganhava nem nada de bônus, eu falei, louco, vou. Nossa, é a ousadia que faz os grandes, né? Por isso que eu já. Não, gente, eu levei ele pra minha reunião de idade, falei, vem cá, vamos fazer, vamos aprender. Foi muito especial mesmo. Muito mesmo. Não, e eu lembro que quando eu fui num treinamento, eu sabia tudo dos produtos, né, da empresa que eu fazia lá. E aí eu sabia tudo, desde a fórmula química e tal, eu não conseguia vender um produto. E eu lembro que as meninas, tipo assim, elas tinham, sei lá, 10 dias de negócio, elas cometeram vários erros que você falou, passando tudo errado ali, porque tava aprendendo. Aí tá pra 3 e depois tá pra 8. Invertia, mas tipo, elas já estavam fazendo tipo 2, 3, 5 mil reais. Aí eu falei, cara, não é possível isso. Ela sabe menos do produto do que eu, mas ela tem uma prática boa, ela tem uma execução e ela tá fazendo dinheiro, enquanto eu tô olhando aqui, sabe? Foi muito... Mas é o que eu falei, mas as pessoas às vezes entram nos negócios e elas querem virar PhD. Eu não vou praticar, eu vou estudar, e não adianta, a gente só precisa saber o básico, porque o que vende na realidade é o benefício e não a fórmula, e o que causa a conexão, é a emoção. Para a gente vender, a gente precisa se conectar com a pessoa e trazer aquela emoção, trabalhar a dor. Então, Matheus, o que incomoda na tua pele hoje? As manchas. O que você poderia, se você pudesse mudar alguma coisa na tua pele hoje, o que você mudaria? Uma espinha, um pé de galinha aqui. Então, eu vou te mostrar um produto maravilhoso que já faz isso. Pronto. Tanto que eu falo para as pessoas, começou o negócio, estuda o catálogo. Estuda o catálogo, leia o catálogo de produto, porque ali tem uma informação rápida que pelo menos você vai saber o que serve e depois você vai se aprofundando mais. Muito bom. Muito bom. Essa dica... Estudar o catálogo. Estude o catálogo. Tipo, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito bom. Muito bom. E Vanessa, eu queria que você contasse um pouquinho mais, se pudesse, sim, um pouco breve do tipo... Qual foi o sonho da Mary Kay Ash quando ela fundou a Mary Kay? Porque você contou um pouquinho quando ela foi reconhecida lá que ganhou a lanterna de pesca, né? E aí acho que talvez a raiva dela dessa situação de mulher não ser reconhecida, que eu sei que tem uma história de que alguém foi promovido no lugar dela, e aí ela ficou com raiva para poder sair e fundar a empresa dela, e ela nem era mais tão jovem, né? Ela já tinha uma idade mais avançada, assim. Né? E mesmo assim ela foi atrás do sonho. Com mais de 40 anos e tudo mais. O que aconteceu na realidade, Tieme, é que ela treinava os homens e
para uma empresa de vendas, e ela nunca era promovida porque naquela época, em 1960 e tudo mais, antes de tudo isso acontecer, mulher não era reconhecida. Então, nunca que uma mulher poderia ter um cargo alto, mais alto que os homens. Então, ela fazia tudo, só que ela não ganhava nem 10% que eles. Na hora da promoção, era sempre um homem que pegava o cargo, mesmo ela fazendo todo o trabalho. Então, ela saiu para ela entrar como vendedora na Stanley, e aí ela foi, aprendeu tudo que precisava, e tarará, fez tudo, ganhou dinheiro, mas não foi reconhecida. Então, ela pegou aquele modelo, pegou tudo que ela sabia de vendas, de experiência de todos esses anos, e falou: eu quero um produto top, que vai fidelizar a minha cliente, de alta reposição, porque também não adianta um produto que seja top, que ninguém repõe, de um valor agregado, né, um custo-benefício bom, mas de um valor, um ticket médio bom, assim, que não seja nem caro, nem muito barato, para não denegrir a imagem, mas que eu consiga atingir um público de A a Z, que foi o grande objetivo, e criar uma empresa para que as mulheres possam ser o que elas quiserem, para que elas possam, sim, ser mães, ser donas de casa e também serem empresárias de sucesso com o reconhecimento que elas merecem. Então ela reuniu tudo isso e falou: eu quero uma oportunidade para dar às mulheres a chance delas também serem reconhecidas, terem o lugar delas, serem aí grandes empresárias e poderem atingir grandes cargos, ter alta remuneração e também flexibilidade de horários para poder elencar as prioridades de Deus, família e carreira, papel de mãe, de esposa, de dona de casa e tudo mais. E ela criou os reconhecimentos muito voltados para a mulher, porque se ela só dá o dinheiro, o marido pega. Se ela dá um carro preto, o carro vai ser da família. Então, por que o carro é rosa? Porque não vai ser uma lanterna de festa. Porque Meu o carro... Deus, eu não sabia disso, que foda! Essa é a história do carro rosa. Falar pra todo mundo que o mérito é dela e não... Olha, tô até chorando, de verdade. É um troféu que ela vai usar. Porque eu acho isso muito foda, entendeu? É muito bizarro quando a mãe traz dinheiro pra casa, a família se apropria do dinheiro, né? Sim, exatamente. Então, tipo, caralho, que foda. Muito foda. E pensa, gente, que naquela época, né, 1963, as mulheres não tinham voz ativa com maridos. A gente sabe que até hoje, quantas mulheres submissas existem, né? Então já pensou, a mulher ganhando um cruze preto? Vai ficar pro cara, vai ficar pro marido, né? Então, nossa, por vai isso ficar pro marido. Isso, as joias, por isso as viagens que não são transferíveis, né, que é ela que tem que ir com, no caso, marido, namorado, enfim, porque o reconhecimento é pra ela, e foi esse o sonho de Mary Kay, e o sonho dela era poder atingir isso no máximo de países possíveis, porque ela sabia de cada cultura e o quanto as mulheres precisam de uma oportunidade diferenciada que realmente as valoriza. Quantos países a Mary Kay atua hoje? Mais de 40, mas acredito que tá nos 42. E o Brasil é tipo um dos top, assim? Ou... Qual o ranking no Brasil? Sempre fica aí entre o terceiro, segundo lugar, bem top. O primeiro é os Estados Unidos. Isso. Rússia também é bem forte. Agora abriu o Peru também, México, Argentina, toda aqui. América Latina já tem também. Nossa, que top. E aí eu queria fazer um paralelo, né? O legado da Mary Kay foi lá nos Estados Unidos, né? Criou a empresa, etc. E a gente veio aqui pro Brasil. E aí eu queria até ler uma mensagem que eu tava fazendo uma prospecção, né, de uma... Foi um dos motivos que fez a gente falar assim, a gente precisa conversar com a Vanessa, porque eu tenho certeza que o que ela vai trazer de conteúdo pra gente pode ajudar a gente a disseminar essa ideia, né? Porque o Matheus foi conversar com uma mulher e ela ficou muito interessada em trabalhar com a gente, e ela tava afim, quer. E olha a mensagem que o Matheus recebeu dela. Ela tava super frita, e daí de repente ela participou da reunião, e aí eu fiz o fechamento com ela tava super empolgada, super olho brilhando, ela falou assim, ó, Matheus, desculpa, mas eu vou ter que parar por aqui. Meu marido não aprovou de jeito nenhum. Falou que eu só ia inventar isso para ele ter que pagar depois no final. Agradeço muito seu tempo, mas como ele que é responsável daqui, não posso nem contrariar. Desde ontem que tento convencê-lo e não obtive sucesso.
né? Falei para ele agora da sua ideia, que eu dei uma forma dela começar sem dinheiro mesmo, fazendo, sabe? Tipo, começando vendendo primeiro e tal. Falei da sua ideia e ele foi totalmente contra. Daí eu falei, cara, a ideia era gerar dinheiro para vocês e tal. E aí ela mandou assim, verdade. Ele mandou eu procurar um emprego de verdade, de carteira assinada, que seria mais garantido. E aí eu peguei e mandei assim para ela, então tá bom, boa sorte, né? Vai dar tudo certo e tal. E ela me respondeu o seguinte, eu acho que eu vou precisar de sorte mesmo. E aí acabou a conversa, pô, não tem mais intimidade, né, e tal. Mas enfim, cara, pleno 2020, né, internet, etc, mulheres ainda passam por essa situação. E eu acho, cara, muito lindo, né, o papel, principalmente da Mary Kay, que tem esse negócio de empoderamento feminino, etc. Como que você acha que a Mary Kay funciona hoje no Brasil, empoderando as mulheres? Como é que você trabalha isso? E como é que você vê, não só como colocar mais dinheiro na casa, etc., mas até um papel social, né, de empoderar as mulheres e tal. Qual que é a sua visão? De trazer autoestima, dignidade, sabe? Exato. Gente, assim, eu falo que Mary Kay é uma bênção nas nossas vidas, porque até os dias que a gente tá para baixo, o fato do ritual de auto-amor e desse empoderamento que a gente trabalha, principalmente no começo de quarentena, quando tudo virou do avesso, ele nos coloca para cima, né? Então, por exemplo, eu iniciei uma nova consultora, eu não conheço ela pessoalmente ainda, porque foi mês passado, durante esse período de quarentena, e ela não mora em Ribeirão Preto, foi através do Instagram que a gente se conheceu, e ela falou para mim, Vã, meu casamento tá muito ruim, porque eu tô muito submissa, eu tô em casa, eu acabei de ter um neném, ela tá com um neném de 1 ano, e tem um filho de 5 anos, e aí eu larguei, né, a minha profissão. Ela era modelo, super maravilhosa na época e tudo mais, depois professora de educação física, e largou tudo para assumir o papel de mãe, de esposa, de dona de casa. E aí o que acontece? A mulher fica dentro de casa sem se cuidar, totalmente submissa ao marido. Isso interfere no casamento, porque aí ela não se cuida mais, perde a graça ali, né, naquele casamento, e o marido dela fazendo, assim, algumas coisas de colocar lá pra baixo o tempo todo, porque você só fica dentro de casa, mas você pediu pra eu sair do meu trabalho pra cuidar dos filhos, porque e tal, você pediu pra que eu assumisse esse papel, e ela tava assim, acabada. E aí eu comecei um trabalho com ela durante uns 10 dias de resgate de autoestima, ensinando ela a voltar a se maquiar todos os dias, a voltar a se arrumar, e eu falei, olha só, você precisa ter um propósito na sua vida, independente de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa, você precisa ter um propósito. Por quê? Qual exemplo você quer dar para os seus filhos? Qual papel você quer construir dentro de casa? Você precisa resgatar a sua autoestima, e sendo uma mulher empoderada, seu casamento vai melhorar, o seu papel como mãe, o exemplo que você vai deixar para os seus filhos e para o mundo vai melhorar. E aí ela começou a super se animar, começou a fazer, nunca mexeu com vendas, começou o negócio também, aí 10 dias depois que eu trabalhei esse processo de resgate de autoestima, e aí isso completou 1 mês agora, ontem, aí eu fiz uma conversa com ela e ela falou, Vã, eu vendi mais de 5 mil reais, ela foi assim, um recorde de vendas das minhas novas consultoras, eu tô me arrumando todo dia, meu marido tá até com ciúmes de mim, antes ele mal olhava pra mim. Moleque! E agora ele tá até com ciúmes e tá inseguro, pois é, então não fica aí, você tem que ser uma mulher, e ela, nossa, agora eu me senti, ela começou a chorar, porque ela falou assim, eu tô me sentindo muito empoderada, eu nunca me senti tão bem, nunca me senti tão linda, nunca me senti tão confiante, até vídeo no Instagram ela fez e foi convidada para uma farmácia lá na cidade para fazer um vídeo de uma propaganda, porque eles viram como que ela estava indo. Então, assim, foi uma transformação tão grande em 1 mês, né, de pequenas atitudes, que é o que eu falo, a gente tem que despertar. Toda mulher, na realidade, todo ser humano, mas toda mulher tem uma luz e uma força muito grande dela, que é o feminino, e se ela souber usar isso a favor dela, com inteligência, ela pode ganhar o mundo. A maquiagem é o primeiro gatilho para você puxar
a autoconfiança, né? O amor próprio, e depois disso ela vai pro propósito. Ela dá aquele start inicial de, tipo, mega transformação em muito pouco tempo. Exato. Não é que ela muda tudo, ela não muda o interior, mas ela te dá um up para você poder começar a desenvolver talvez outras coisas, né? Do interior, exato, de crença, de poder, de... E aquele pensa que tá, que fica, né? Então eu aprendi muito isso no começo da Mary Kay. Ai, tá triste? Pensa que tá, que fica. Pensa que tá feliz, que fica. Então quando você começa a externalizar, primeiro você faz aquilo de maneira robótica e estranha. Aí você começa a olhar pro espelho e gostar daquilo que você tá olhando. O que a gente mais tem? Qual que é a doença do século? Depressão. O que é o problema? O X do problema da depressão é a falta da crença de quem eu sou. A pessoa se perde, né? Eu falo que o ser humano ele é pautado por 3 crenças: quem eu sou, o que eu sou capaz e o que eu mereço, que é a crença de capacidade, merecimento. E aí as pessoas perdem isso, elas esquecem de quem ela é, de quem elas são. E a mulher, principalmente, quando ela não se maquia, quando ela não cuida do corpo dela, ela começa a se sentir inferior perante outras mulheres, e o marido olhando aquilo e tudo mais, e os olhares se voltam e ela vai se sentindo a pior das piores ali, a última bolacha do pacote. Então, quando ela começa a se cuidar e ela começa a fazer toda essa rotina, o olhar pro espelho, nossa, eu tô gostando do que eu tô olhando no espelho, nossa, eu tô gostando disso, aí ela vai se sentindo mais confiante, aí ela faz uma atitude e essa mudança realmente, de fato, é internalizada. Muito legal, muito forte, muito forte. Mas é uma curiosidade aí. Ô Vanessa, com todo esse resultado, você ainda continua patrocinando novos? Você tem noção de quantas pessoas você cadastrou diretamente nesses 11 anos aí? Você tem noção disso? Nossa, Má, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Eu sempre... Tô com medo desse número. Isso, né? Mas vamos colocar aí uma média. Eu acredito que nesses 11 anos devam ter sido aí uma média de 500 pessoas diretas. Meu Deus. Porque teve alguns anos que eu fiz muito maior. Por exemplo, mês passado, eu fiz 6 inícios qualificados diretos. Em plena pandemia. O que é um início qualificado direto? Desculpa, é louca. Traduz pra gente. 6 pessoas que eu trouxe pro negócio diretamente. Com a ativação, com as vendas, com o pedido, não só com o começo. Uhum. Legal. E aí eu queria fazer esse paralelo, né? Do tipo, agora a gente tá no meio de uma pandemia, e aí eu devo acreditar, né? Que nos últimos 10 anos você deva ter construído muito disso no offline, na casa das pessoas, botando o produto no rosto da casa das pessoas. Tete a tete. E aí, de repente, vem lá uma doença, Covid, etc. Que, cara, as pessoas não podem ter contato. E aí, pô, aquele negócio que era feito dentro da casa das pessoas, né? Colocando o produto, a gente ali conversando, rosto perto um do outro, de repente essa parada não existe mais. E as pessoas têm que ficar em casa e... Pô, eu vou me maquiar, mas agora eu tô com uma máscara na minha cara, etc. Como é que foi essa transição, Van? Né, que você tava me contando aqui, de transformar o teu negócio do offline para um online, e esse posicionamento, porque teoricamente, se você faz no offline, pô, não era para estar cadastrando pessoas. Se você cadastrou 6 pessoas no mês passado, é que de alguma forma você encontrou um novo jeito de fazer o negócio de forma online. Como é que foi essa transição para você? Você ficou com medo? Você sentiu choque? E como é que tá sendo agora? Demais, né? Que atira a primeira pedra quem não teve medo disso tudo, né? Eu falo que toda crise, principalmente essa que eu acredito que foi a maior que a humanidade já pôde aí, né, presenciar nos últimos tempos, eu falo que são 3 etapas. A primeira etapa é a do medo, do pânico e da paralisação. Acho que todo mundo passou por uma paralisação, seja ela de 1 mês, 2 meses, 1 semana ou 1 dia. Todo mundo, por algum momento, se paralisou. Num segundo momento, a gente começa, né, a se mobilizar e vamos ver o que a gente vai fazer. E o terceiro estágio é o estágio da retomada, quando a gente fala, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso me adequar para sobreviver, para crescer, enfim. Eu nunca imaginei que em meio a uma pandemia a gente pudesse, saborear crescimento, né? Eu falei, ou
nós vamos manter ou nós vamos perder um pouco. Não, tipo assim, se caiu 80%, tá bom, né, velho? Aí, tipo, não, agora manteve, pô, massa. Agora pensando no crescimento, um cenário de crescimento no meio de negócios que estão falindo, né? Lojas que estão fechadas e que não conseguem operar e nem tem perspectiva. Como é que é isso de, no mercado de venda direta e no teu negócio, você tá crescendo? Como que isso pode acontecer? Me explica aí. Então, o que aconteceu? Quando tudo isso começou, eu falei, cara, ferrou, tipo, já era, como é que nós vamos fazer? E se dá lockdown e a empresa fechar e não ter entrega e não ter correio, essa foi a minha primeira maior preocupação. Na realidade, eu nunca me preocupei com a questão da queda nas vendas, porque a gente sabe que o índice Batom, ele reina nas crises, né? As pessoas, elas deixam... A Tchê sabe, né, Tchê? As pessoas... Índice Batom! Eu nunca tinha ouvido isso! Isso aí, amiga, pesquisa que você vai ver que é top. Na Segunda Guerra Mundial, ficou bem certo, bem lacrado aí como um marco, o índice Batom, que as pessoas, elas deixam de comprar bens de consumo e bens agregados de valor mais alto e elas passam, todo ser humano ele precisa de recompensa. Então, tipo, nossa, eu tô em casa confinada, eu preciso de uma recompensa, eu preciso comprar alguma coisa. E geralmente essa recompensa ela vem na compra. Por isso que o brasileiro, principalmente, é super endividado, um tanto de problemas que a gente sabe, porque as pessoas sempre querem se recompensar. Então, trabalhei um pouquinho mais, preciso me recompensar. E nas crises as pessoas deixam de fazer muitas coisas, principalmente agora, no meio de uma pandemia. Então, na época da guerra, o que o governo estimulava? A rotina de alto amor para as mulheres não pirarem. Então, passe o batom ele mostra a força, né, da mulher, principalmente a questão do batom vermelho, o batom vinho aí, mais escuro e tudo mais. E então, ficou algo muito marcado. E essa história, ela se repete até hoje. A gente passou por algumas crises aí que com certeza vocês pegaram no nosso país e o índice Batom continuou reinando. E agora, mais do que nunca, eu falei, bom, a minha preocupação é como a gente vai conseguir fazer logística de entrega de produto, como a gente vai substituir a demonstração, que é o que você falou, dentro de casa, no tete-a-tete, e o principal, como que a gente vai fazer com questão de São Paulo, a sede da empresa em São Paulo, se der lockdown, se correio parar, se transportadora parar. Esse era o meu medo maior. Graças a Deus, a gente viu que isso não aconteceu, né? Mas eu sempre estava ali na confiança que Deus estava no controle. Eu comecei com tudo isso e eu falei, cara, eu tenho muitas famílias que dependem desse negócio. Então, eu sempre, assim como Mary Kay Ash nos ensinou, ela criou essa empresa com uma sociedade com Deus, com base em Deus. Então, eu tive a minha conversa aqui, assim como todos nós, com certeza estivemos, e falei, mostra pra gente o caminho e toma conta, realmente. Então, eu me paralisei por uns dias, depois eu já comecei a mobilizar e falei, vamos ver o que é possível fazer nesse cenário. E aí as coisas foram ficando mais claras. Por quê? A blogueira, Matheus, como que ela vende o produto? Ela não está na casa das pessoas. Ela vende o produto mostrando. Antigamente, a Doriana vendia o produto mostrando a família perfeita e a Doriana estando lá na tela da TV. Hoje, graças a Deus, televisão não é mais referência. Então, a nova propaganda, ela está na rede social. E eu já vinha, né, me atualizando, aprendendo, fazendo cursos. Eu penso assim, cara, se um médico que estudou 10 anos faz congresso todo ano, por que nós não temos que nos atualizar? Por que a gente não tem que estudar? Então, eu já vinha numa pegada aí, desde o começo de 2009, de estudos, de curso de atualização, e eu criei uma coisa, internalizei para mim. Nos tempos atuais, ou você é ponto .com, ou você é ponto fora. Ou você tá na internet, ou você tá fora do mundo, porque o mundo ele acontece na tela do nosso smartphone. Por isso que o nosso negócio ele é tão maravilhoso, porque ele cabe na tela do nosso smartphone, na tela do nosso celular.
Então, eu pensei, eu não posso só ter um negócio que cabe dentro da tela do meu celular. Eu preciso ensinar a galera a conduzir o negócio e vender os produtos através da tela do celular delas. Então, eu comecei a entender isso, que era possível, sim, quebrar essa crença de que só se vendia com demonstração. A demonstração vende infinitamente mais, sem dúvida, mas é possível também. Agora, as pessoas não têm, né, muito o que fazer. Então, antes elas saíam de final de semana, elas tinham coisas. Então, o que a gente começou? Com as demonstrações virtuais. Então, a gente começou a fazer demonstração de produto virtual, a gente começou a fazer muito as nossas lives de maquiagem para ensinar, para levar um pouco de autoestima, um pouco de distração para as mulheres. Então eu falo para os meus clientes, meu amor, você está cuidando do marido, do filho, do papagaio, da casa, e quem está cuidando de você? Ninguém. Então deixa que eu cuido de você. E aí eu mando lá as amostras para... Ei! Muito bom, mano. É muita. Cada frase é uma arte, né, velho? Muito bom. Pois é, e aí a gente começou a trabalhar tanto com as demonstrações virtuais, com o que ela tem em casa, tanto com itens que a gente chama aí de bolsas 48 horas, que a gente manda produtos higienizados para casa das pessoas testarem e participarem de pesquisa de opinião. Então eu fui traduzindo até o início perfeito, que eu contei para vocês no começo. Eu passei 3 dias trabalhando para criar o início perfeito virtual, para que eu pudesse dar meios das minhas consultoras continuarem a fazer, porque eu falei, cara, e quem tá começando, como que vai ser? Então ela tem que fazer isso, eu tenho que dar o direcionamento para ela. E aí a gente foi transformando, né, o negócio em virtual, mostrando aí para as pessoas o quanto é possível em quarentena fazer um trabalho de home office dentro de casa, na segurança de casa, e fazer aí pelo menos 500, 800 mil reais de lucro a mais para suprir o que está faltando dentro de casa. E com isso a gente conseguiu trazer aí muitas novas empresárias que estão precisando de um plano B na vida, porque eu falo que a gente sempre tem que ter um plano B, agora mais do que nunca, para terem uma segunda fonte de renda trabalhando nesse home office no virtual. É muito louco, né? Você vai falando as coisas, meio que... eu tô tentando traduzir porque a gente tá passando assim, e é isso, né? A gente travou tudo, aí, pô, a gente desenvolveu um método que a gente consiga fazer online, agora a gente tá no modelo que a gente precisa traduzir isso para a rede, então a forma que todo mundo fazia online, eu tô tentando ensinar as pessoas o novo método, então, tipo, é muito massa, muito, né? Legal, né? Passei pelas mesmas coisas, assim, né? É incrível, né, gente? Assim, é muito trabalhoso, claro. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto como agora em época de quarentena, porque a gente realmente teve que recriar, né, todas as coisas. E eu falo que a gente sempre tem 2 opções na vida: buscar o ver de vítima ou ver a vitória. Ai, tô em quarentena, não tem como sair, não tem como fazer, então vou esperar tudo isso passar. Mas espera aí, as contas não entram de quarentena, os sonhos vão ser engavetados, como que vai ser isso, né? E a gente vai deixar de ajudar pessoas, com tantos brasileiros perdendo emprego, com empresas falindo, quantas pessoas precisam de uma oportunidade de negócio que é possível ser desenvolvida em home office mais do que nunca. Então essa missão nos dá a força aí de continuar. Desde quando, Maia, eu fui trabalhar no Peru, que eu fui desenvolver 2 países, eu já comecei a traduzir muito virtual os meus treinamentos, as minhas reuniões, e vi o quanto isso funcionava. Então eu já estava nessa aí há um tempinho, e agora praticamente 100%. Animal, velho. Muito bom. Então, e aí, eu só queria que você desse... Eu tenho acompanhado o Vi também, né? Ele tem treinado as suas consultoras, as consultoras da Mary Kay para fazer o digital, e aí um erro que as pessoas cometem no geral é que elas panfletam na internet, né? Elas ficam botando um monte de... Pega aquela arte pronta, que às vezes vem da empresa, e ela fica postando uma sequência de 10, 20 fotos ali dos produtos. E aí o Instagram percebe que aquilo está sendo uma panfletagem, que as pessoas estão mandando informações iguais, e ele acaba diminuindo o alcance e diminui a venda. Então, se você pudesse dar uma dica aí para quem está ouvindo a gente, uma forma de você poder divulgar os produtos de forma profissional e converter as pessoas que estão no outro lado, o que você diria assim que tem funcionado para vocês?
Então, Mal, meu irmão, ele é bem engraçado, que também foi uma história aí super parecida com a minha, porque depois de 2 anos de depressão profunda, ele trancou a faculdade e tudo mais, e gostava muito dessa questão de marketing digital, e ele começou a estudar e super se encontrou, e agora tá aí, né, voando, graças a Deus. E ele ficava muito incomodado de olhar o perfil das pessoas que vendem produtos e falar assim, cara, eu tô olhando um catálogo, mas um Instagram catálogo não engaja. O Instagram, eu tô aqui para ver o Instagram da pessoa, do Matheus, da H&M, da Vanessa, e não o catálogo do que o Matheus vende. O catálogo, eu vejo a revista, eu vejo o site da empresa, e aquilo não vai despertar nada, porque como que a gente vende alguma coisa? Despertando a necessidade das pessoas, indo na dor, levando solução. O que a foto de um produto vai trazer? De despertar a solução, despertar curiosidade, necessidade, ou de engajar a emoção, conectar? Nada. Então ele estava muito incomodado com isso, e aí ele começou a desenvolver esse trabalho de marketing digital para, inclusive, várias empresas. Ele não trabalha só para Mary Kay, mas acaba que ele divulga mais ali a Mary Kay por conta, né, que tá comigo e tudo mais. Mas ele tem até, inclusive, acredito que pessoas da empresa de vocês, de várias empresas de todo o Brasil, que ele tá super dando dicas, porque não é só na Mary Kay, é todo mundo que vende. A pessoa vende roupa, ela vai lá e posta a foto da blusa. Não é isso. Veste a blusa, faz um vídeo, mostra como aquilo fica legal com as combinações. Então ele tenta falar, não seja uma replicadora, não seja um replicador do mais do mesmo. Então pegue o seu... Olha, eu tô acostumada com vídeo, eu já ia pegar o produto para mostrar. O seu produto e faça fotos e vídeos com você usando, você ensinando aquilo. Então, essa minha consultora, que eu contei a história dela, que vendeu aí R$5 mil no seu primeiro mês de negócio em plena quarentena, o que ela fez? Ela estava lá no Instagram dela totalmente parado. Aí ela falou, eu vou vencer minha vergonha. Eu não sei, dei umas dicas para ela, fez um vídeo usando o kit de produtos que chegou e falando bem basicão, bem caseiro. Ela vendeu 6 kits em um dia com esse vídeo. Porque as pessoas estão sem fazer nada. Estão na tela do Instagram. Elas vão buscar coisas que engajam. Foto que mostra compra, as pessoas vão fugir, porque a regra da vez é não gastar, é economizar, é ter o pé no chão. Estamos num momento de incerteza. Só que depois que você despertou a necessidade da pessoa comprar, acabou. O pé no chão dela ficou para trás. Ela vai dar um jeito porque ela vai querer ter aquilo. Então, a gente tem que trabalhar de uma maneira muito indireta. Até eu acredito que não vai dar tempo de eu aprofundar muito no assunto, mas quem quiser pode seguir meu irmão, Vini Stefanelli, que ele dá muitas dicas disso, né? Mas o que o meu irmão mais ensina pra gente é que as pessoas querem... Muitas vezes não é o produto, é você. É o seu jeito de falar, o seu jeito de explicar, a maneira como você vai despertar. Então, por exemplo, se eu vou postar uma foto lá com o meu gel de limpeza de rosto da Mary Kay, eu não vou postar uma foto do gel de limpeza e falando os benefícios dele. Eu vou dizer, você sente a sua pele oleosa com frequência? Você sente que você precisa de algo a mais para deixar a sua pele mais sequinha? Como que você cuida da sua pele? Como que você lava a sua pele? Porque sabonete normal tem soda e acaba com aquilo. Eu uso este produto todos os dias que faz isso, 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 aquilo. Então, ele fala muito da copy, que é a copyright. A copyright, ela tem que ser de maneira atrativa, onde você cuida do seu jardim para atrair as borboletas e não ir ali já querendo jogar o produto de uma vez, porque o produto de vez as pessoas fogem. Agora, algo que gera conteúdo de valor, então eu estou ensinando como cuidar da pele, ensinando uma rotina, ensinando uma maquiagem, ensinando um spa de mãos. Aí a pessoa vai ter curiosidade para ver como que funciona aquilo, e vai assistir o seu vídeo, ou vai ler a sua legenda. E no final você entrega o benefício do produto e é onde você consegue fechar a venda. É muito, muito rico, olha. Só dá para ver, ó.
por esse script que você passou aqui, ele enfia o dedo na dor, né? Então ele cutucou a dor, a pessoa não às vezes ela se incomoda com isso, mas ela nunca parou para pensar. Aí você no seu vídeo cutucou a dor da pessoa, ela tá incomodada. E daí de repente você mostrou o que você faz no seu dia a dia. Então tipo, eu também tenho essa dor. Ela conseguiu solucionar dessa forma? Que interessante, né? Então, tipo, fica algo educacional, não fica aquela parada, para tudo aqui que vamos vender agora, não. Não, é educacional e gerando conteúdo, né? O que a gente mais tem que fazer é gerar um conteúdo de valor. E isso vai atrair a atenção da pessoa e a venda ela vai acontecer de maneira indireta. Não é aquela venda estressante, tanto para o vendedor quanto para o comprador, né? Porque aquela venda forçada, ela é chata, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo. É chato ser vendedor chato e é chato comprar de vendedor chato. Não, você está fazendo exatamente o contrário. Você está conseguindo conduzir a pessoa para a solução do problema dela. Você se apresenta como a solução do problema dela e com o produto que resolve o problema dela, né? É completamente diferente. E a gente, às vezes, já até sabia fazer isso no offline e tá tendo que... E quando a gente vem para online, a gente parece que não sabe nada e volta do zero. Então, desenvolver as habilidades para poder conseguir fazer isso online é também um outro aspecto que a gente tem que desenvolver, né? Que nem a copy que você falou, que a copy nada mais é do que adaptar o que a gente faz no tete-a-tete aqui pro digital. Isso, e saber chamar a atenção da pessoa. Como que eu vou conseguir trazer a pessoa para ela ler minha legenda, para ela assistir o meu vídeo? É aquela chamada que vai ser aquela abertura, que isso não pode mostrar a venda. Muito bom. Muito bom. Então é isso, né? É isso, acho que a gente conseguiu abordar todos os temas que a gente mais queria. Óbvio que tem muito mais coisa. Se vocês, galera, que estão ouvindo, quiserem que a Vanessa volte para poder aprofundar algum desses aspectos, comenta com a gente que a gente pode marcar outro podcast com ela. Com certeza, foi talvez um dos que eu mais tenho aprendido, porque é legal trazer alguém com outra bagagem, outra experiência, outras referências, porque você vai... Você sai um pouco da sua caixinha para poder ouvir alguém diferente. Isso é muito rico, estou muito feliz. Van, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o nosso convite, participado. Galera, promove aí suas redes sociais para a galera te seguir. Como é que a galera te acha? Vanessa Stefanelli, Vanessa Stefanelli, 2 L's. Isso, com 2 L's. STEFANELL. Siga a Vanessa lá no Instagram. Gente. Que mais? Tem mais alguma mídia? Tem o seu grupo no Telegram, que tá muito massa. No Instagram tem o Linktree, que já leva tudo. A gente tá com um projeto Metamorfose, porque o meu nome significa borboleta, né? Então eu sempre tive muito esse apreço por borboleta e eu falo muito que a quarentena, ela tá sendo um casulo pra gente passar, pra gente voar. Então você quer sair como desse casulo? Distraído, se enfiando em Netflix, filme, dormindo ou qualquer outra coisa, falido, esperando isso tudo passar para depois reagir, ou fortalecido. Então, quem quer se fortalecer, bora se fortalecer com a gente. E aí, no grupo do Telegram, a gente está trabalhando esse projeto Metamorfose de um pouquinho de lei da atração, de como trabalhar numa vibração mais alta, porque eu acredito muito, sabe, Matheus e Tiemi, que nesse momento, se a gente conseguir, claro, eu também acordo com dias desanimados, imprevistos também acontecem, várias vezes eu penso, nossa, não vai dar, então é normal, se caso vocês também se sintam assim, de tipo, nada tá dando certo, mas recomeça quantas vezes for necessário. Quando a gente consegue elevar nossa vibração, assim como eu acredito, Matheus, que não foi por acaso que aquele dia a gente se conheceu, eu penso que pessoas da mesma vibração, semelhantes, se atraem, a gente consegue atrair clientes, consultoras, tanto que eu estou atraindo pessoas pelo Instagram que eu nunca vi na vida e que nem foi por questões de Mary Kay em si, porque a gente se conheceu por conta de Ho'oponopono, por conta de espiritualidade, e a pessoa está buscando uma mudança de vida. Isso aconteceu mês passado, isso aconteceu esse mês. Então eu acredito muito que quando a gente eleva a nossa espiritualidade, nossa vibração, o universo trabalha a nosso favor e a gente atrai as melhores pessoas do mundo. E é isso que eu tenho ensinado no Telegram. Que isso. Então, galera, fiquem com essa aí, sigam a Vanessa, consumam o conteúdo dela, que é um conteúdo de alto nível, uma pessoa de muita integridade no setor, pessoa que tem produzido. Só faz um resuminho, Van, nesses 11 anos, né? O que você, já conquistou? Só pra galera saber se dá dinheiro mesmo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, dá pra pagar as contas, mas se dá pra dar uma resumida aí, o que você já ganhou, conquistou nesses 11 anos, só pra galera ter uma noção
se dá resultado mesmo, só pra gente fechar. Claro, com certeza. Mas eu estou aqui rumo à conquista do meu 5º carro cor-de-rosa, porque já se foram 4. Mas quais são os carros que você já teve na conta aí? Foi o Vectra, o segundo foi a X35, que acho que foi quando você me conheceu. O terceiro foi o Q3, um Audi rosa. Pois é, o quarto, como meu carro estava maravilhoso, eu peguei o dinheiro para poder investir no meu apartamento, que na minha arquia a gente pode fazer isso, pegar o carro ou o dinheiro. E o quinto, veremos qual será. Que bom. Foi demais. Pois é, já foram mais aí de quase 30 joias, mais de 25 viagens internacionais. Eu estaria agora, nesse exato momento, em Paris, porque eu ganhei uma viagem para Londres, e aí a gente iria fazer Londres, Paris, Escócia, Irlanda e Suíça. E infelizmente tudo isso foi cancelado, adiado para o ano que vem, né? Mas todos os anos eu tenho a chance aí de rodar aí pelo menos 4, 5 países com o meu negócio. Meu Deus. Muito bom. Segura muito bom, essa. que incrível. Vamos, muito obrigada. Gente, fechou. Um grande beijo do coração de todo mundo e até semana que vem. Um beijo. Beijo.